Bom, a gente tem escalado um pouco isso no nosso podcast, principalmente por questões ligadas a não só o brasileiro que acaba sendo impactado por isso, mas até o investidor estrangeiro que talvez ele tenha mil motivos para não investir no Brasil porque lá fora pode estar melhor, mas também existem alguns riscos aqui dentro que atrapalham o investidor de vir aqui. Então, fazendo esse paralelo, eu queria ter uma noção de como é que a concepção de liberdade de expressão numa análise relativa, fora do Brasil. O que que o Brasil poderia se espelhar, seja com benchmark, ou seja até para na ótica do investidor mesmo, mas também até na sua essência de liberdade. O que que existe que funciona, que dá certo, que poderia ser replicado aqui? O modelo que me parece mais salutar em relação a isso é o modelo norte-americano a respeito de liberdade, né. Mesmo na Europa, a gente tem alguns países que enxergam, que inspiram até esse modelo brasileiro de restrição, né, de eu preciso evitar o dano, eu preciso evitar que certos grupos sejam ofendidos, eu preciso evitar que pessoas vulneráveis tenham acesso ao discurso, eu preciso, impedir que certas pessoas ouçam certas coisas. E você percebe, com isso eu coloco a métrica do que eu posso falar no outro. Só que aquele outro, eu não conheço aquele outro. Se eu estou falando para 100 pessoas, para 1000 pessoas, para 1 milhão de pessoas, como é que eu vou evitar o dano no outro? Tem gente que vai se sentir ofendido com qualquer coisa que eu diga. Eu tenho barba, isso já me ofendeu, né? Você está me olhando meio assim. Bom, mas enfim, né? Então, se a gente coloca a métrica da liberdade no outro, a gente impede toda e qualquer fala. Eh, eu me lembro, só para ilustrar isso, eu estava outro dia num debate e tinha uma pessoa que não era do debate, mas ela era esposa de alguém e tal, e ela estava na frente, bem na minha frente. Era até na Bienal, foi na Bienal isso daí. E ela estava na minha frente ali. E tudo que eu falava, ela e piscava e olhava para cima. Uma hora ela não conseguiu se conter e falou assim: "Ah, que absurdo!", bem alto assim, óbvio que eu ouvi. E eu fui obrigado a dizer: "Olha, o problema de se eu parar de falar porque você quer, porque você está se sentindo ofendida com o que eu digo, é que eu também posso então dizer que eu estou sentindo ofendido com o que você está fazendo, e aí ninguém fala nada, né?". Então se a ofensa, se o outro se sentir ofendido for o parâmetro, do que é possível dizer, eu paro de falar porque você está ofendido, e você para de falar porque eu estou ofendido, e todo mundo fica quieto, então não tem mais fala. O silêncio é a única forma de não ofender ninguém. Se isso for a métrica, não tem liberdade de expressão e não tem negócio, não tem desenvolvimento econômico. Hoje, nenhum negócio, ou pouquíssimos são os negócios que são feitos fora das redes sociais, né? Hoje em dia, mesmo os negócios que são feitos fora das redes sociais são divulgados nas redes sociais, ou são multiplicados, né? O seu alcance é multiplicado pelas redes sociais. Então, se a gente tiver esse tipo de parâmetro para lidar com a questão, a gente não sai do lugar, não desenvolve o país. Uhum. Quando você olha lá para fora, eles enxergam exatamente o oposto ao que a gente faz aqui, né? O direito norte-americano, inclusive, compreende que ele precisa restringir o mínimo do mínimo do mínimo, justamente para que as pessoas se sintam confortáveis para exercer esse direito. Se eu tenho medo de falar, eu posso nem ser punido, mas pronto, aquilo já é o suficiente para eu não falar, para eu não fazer, para eu não desenvolver o meu negócio e assim por diante. Então, restringir o mínimo não é só uma questão ideológica, é uma questão de ausência de estupidez sobre o direito. Restringir o mínimo é possibilitar que eu me sinta confortável ao máximo. Com isso, eu desenvolvo o país. Se eu restringo muito, eu fico com medo. Com medo eu não faço nada. Pô, é uma lógica mínima de desenvolvimento de negócio, que aqui no país a gente não tem, porque a gente acha que o Estado é mais importante do que as pessoas, a gente acha que o Estado é mais importante do que a iniciativa privada, a gente enxerga o empresário como uma pessoa do mal, a gente enxerga o capitalismo como uma coisa nociva, não é? E a gente entende que bem-estar social dado pelo Estado é algo melhor do que o bem-estar social conquistado pelas pessoas, então a gente tem uma lógica aqui problemática por isso. Então, André, mas aí até aproveitando essa deixa, né? Que a minha pergunta já era para puxar para esse lado de
por que pensamos assim? Você falou, a gente considera o empresário malvadão e tudo mais, mas a gente aqui, aí digo eu, Josué, e talvez a gente não pense, quem que é esse quem que é a gente? O que tá ali na essência do Brasil que enxerga ou não enxerga a liberdade de expressão dessa forma, enxerga de outra maneira? A gente é uma forma de dizer, eu também não enxergo assim, não me incluo nisso. A gente é um establishment, é uma espécie de consórcio estatal existente hoje no país, que engloba governo, que engloba judiciário e que engloba mesmo as pessoas que fazem a gestão pública. E que tem você pode, aqui para a gente não ficar em cima do muro, você encontra esse tipo de visão muito mais florescida, né, em ideologias de esquerda ou ideologias progressistas. Agora, isso não quer dizer que apenas, ou que as pessoas todas que pensam assim são ideologicamente de esquerda. O que a gente precisa entender é que o Brasil criou esse tipo de visão de que o Estado é bom, ou o Estado pode me nutrir, ou que a iniciativa privada é do mal, que o empresário é sacana. Veja, essas coisas foram criadas com muito tempo, por décadas. Você vai dentro das universidades, existe essa visão. Você vai fora de uma ONG, existe essa visão. Você vai nas redações de jornalismo, existe essa visão. Então isso foi criado, meio que se naturalizou. As pessoas não fazem mais um raciocínio de será que isso é assim ou não? Elas pensam que isso é o certo e acabou. Isso que é o grande problema. Existe aqui uma visão dessa que nasce de uma visão progressista ou de esquerda, mas que se naturalizou, ficou como algo certo. Esse é o certo, esse é o caminho a seguir. E que está introjetado dentro dos nossos tribunais, está introjetado dentro do governo, e que me parece uma lógica que perverte toda e qualquer possibilidade de desenvolvimento da iniciativa privada. E aí, pensando sempre na solução, que a gente sempre tem, quando a gente fala de economia, mercado, seja o que for, a gente aponta o problema e sempre enxergar a solução. Qual que seria a solução para cortar essa amarra que existe? Antes de responder, e já respondendo, se você for perceber, por exemplo, no direito, vamos pegar um exemplo. Dentro da lógica do direito, o direito do trabalho, né, a justiça do trabalho, ela tem introjetada essa lógica já na lei. A lei já nasceu com essa visão de que o empresário é alguém, enfim, do mal, que o trabalhador é hipossuficiente, que merece uma proteção diferente. Quer dizer, isso não é só no direito do trabalho, você vai encontrar em diversos outros ramos do direito. Então, isso está na cultura jurídica, na cultura do jornalismo, na cultura, de uma forma geral. Como que se soluciona? Com cultura. Também, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente precisa abrir as nossas feridas. A gente precisa parar de achar que as coisas são assim porque são, né? Que não é aquela história do Alto da Compadecida, só sei que foi assim. Uhum. Não só sei que foi assim, não. Vamos pegar as coisas e vamos rasgar as entranhas delas e discutir. E é por isso que a liberdade de expressão é tão importante. Se a gente não puder tocar nas feridas, se a gente não puder dizer, não, essa decisão judicial não se discute. É claro que se discute, mas a quantidade de decisão judicial ruim, mal feita, com incompetência, tem que discutir, tem que botar aquilo à luz, jogar o holofote, mostrar o erro, expor o agente público, isso tem que ser feito. E não só, mas mostrar as entranhas de como funcionam hoje as universidades, de como funcionam as ONGs, quem financia quem, então tudo isso tem que ser feito. Justamente como uma forma de você, pela cultura, também mostrar como isso tudo foi normalizado dentro do país. Então, o trabalho é que nem... Lembra, antigamente tinha... hoje também tem, que você apertava o review do filme, ele... vinha para trás para você rebobinar a fita, né? Lembra de rebobinar a fita? Essa é só para os mais velhos. Mas você precisa rebobinar a fita e perceber como as coisas foram construídas no país
E isso é a única forma de você denunciar e possibilitar que elas sejam feitas de outra forma. Ô André, pegando um pouco o que você falou, o Salomão perguntou aí a respeito de benchmarks, né? Alguns países que tem, os Estados Unidos é sempre citado nessa questão. Você enxerga que esse florescimento da liberdade ali nos Estados Unidos, da forma como ela é concebida, ela é muito mais um pacto da elite que foi feito e através das leis isso transmitiu essa mensagem para a população? Então isso também teria que acontecer no Brasil? Ou a população como um todo aqui no Brasil enxerga o Estado paternalista, o Estado como um tutor, mas se a gente também tiver um pacto desse nas elites, a gente consegue endereçar esse problema via novas leis ou algo do tipo? Você enxerga um caminho nesse sentido? Enxergo se a gente percebeu onde está o erro, né? Então, o que acontece nos Estados Unidos? Por exemplo, liberdade de expressão. Quando a liberdade de expressão lá é violada, eles ficam ofendidos. É uma ofensa moral. Pô, o pai fundador, você entende? É uma coisa que vai para a história deles. Pô, nosso país não foi feito dessa forma. Tem uma questão ali que é muito maior do que o interesse em melhorar, em ganhar dinheiro. Tem uma questão que está dentro da alma deles. Da cultura, portanto. Da cultura não só da pessoa, da cultura da nação. Aqui no Brasil, a gente não tem isso. A nossa cultura aqui... a gente tem vergonha da nossa história. Eu tava conversando com eu tenho uma enteada, tá com 13 anos. Nas escolas, enfim, fica aqui a denúncia da escola, não só dela, mas de diversas escolas. Você ensina as crianças a terem vergonha da sua história, porque a nossa história foi feita pelo português, e o português é visto como opressor. Então, se a nossa história é de opressão, ninguém quer contar essa história. Eu fui outro dia no Museu do Ipiranga aqui, pô, não dá para ir, não vá. É um negócio terrível, só tem liquidificador, umas coisas nada a ver com a nossa história, eles botaram os liquidificadores, umas coisas assim, para poder caber alguma coisa lá dentro. Porque se a história é de opressão, como é que você vai contar? Agora, um país sem história é um país que não tem o que preservar. Você não tem por que você se indignar com um valor que foi perdido se não tem... Aquilo não está ancorado em lugar nenhum. Aquilo não tem raiz nenhuma. Lá eles têm. Eles têm orgulho da história deles. Aqui não. Aqui a gente tem vergonha da nossa história. Então, isso vai sendo construído por aí. Como é que a gente chega a uma... Como é que a gente resolve, ou como é que a gente apresenta alguma solução? Com um pacto? Bom, se o pacto for de valor e não de interesse, aí sim. Um pacto das elites, por exemplo. Bom, hoje em dia a gente vê alguns pactos das elites para mudar a lei só para beneficiar o meu momento ou para fazer com que o meu negócio floresça, você entendeu? Se é isso, não resolve. Não resolve. Porque você troca 6 por meia dúzia, amanhã o problema volta. Então um pacto das elites, ou de quem quer que seja, no Brasil só funciona se a gente entender de onde a gente veio, o que aconteceu para a gente chegar aqui e a gente apontar para um lado que seja melhor para o país. Passa, portanto, para a gente entender o que é o país. O que nós queremos com esse país? Você percebe? A gente não faz essas discussões. É uma discussão que tem lá fora, mas que aqui no Brasil a gente talvez esteja começando agora. A gente tem vergonha do país, a gente odeia o país, a gente quer ir embora do país. Como o pacto das elites. Bom, você pegar boa parte da elite quer ir embora. Como é que você vai pensar num pacto? Só se for pacto para melhorar o aeroporto. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!